Boa noite, então, gente. Para quem não falei ainda, um prazer, uma alegria enorme estar aqui com os separados por Deus, para a gente ter um tempo de reflexão, de encorajamento, de meditação. O Mateus já deu uma introduzida, mas eu vou me apresentar. Eu sou a Bernadette Joy, sou casada com o Ciomar, que é presbítero aqui da igreja. Tenho 3 filhas. Eu sou escritora, sou empreendedora e sou conselheira bíblica aqui na igreja. Eu vou pedir para o meu parceiro fazer uma oração aqui por esse momento. Ele sempre está junto comigo, me apoiando, e sempre ora por mim, e agora vai orar por nós, para que seja um momento único e transformador na vida de todos nós. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, por esse dia, pela nossa vida e pela vida de cada um aqui, Pai. Louvado seja o Teu nome por essa conferência, Deus. Sabemos que o Senhor tem trabalhado aqui, Pai. Sabemos que o Teu nome tem sido glorificado neste lugar, ó Deus. Que o Senhor agora conduza esse tema, esses momentos, conduza a B e cada um aqui, Senhor, que possamos aprender mais de Ti, que possamos aprender a decidir. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para fazer a Tua vontade e que a Tua vontade seja feita na vida de cada um aqui, Pai. Conduza esses momentos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso tema é decidir. Pode passar. Eu vou iniciar, pode passar mais um. Vocês já ouviram falar sobre a síndrome de Estocolmo? Outro dia, tomando um café com o Ciomar, ele me falou sobre isso, eu resolvi pesquisar melhor. Não é uma doença catalogada, um transtorno catalogado no manual de doenças, no DSM, nem nada, mas ele é um tema presente na psiquiatria, na psicologia. E ele surgiu, a primeira vez, esse termo, síndrome de Estocolmo, ele surgiu a partir de um estudo que um criminalista e psiquiatra fez com pessoas que foram reféns de um sequestro lá em Estocolmo, na Suécia. E aconteceu mais ou menos assim. Os assaltantes chegaram no banco e renderam 4 funcionários lá da agência bancária. E fizeram exigências, obviamente, né? Nós queremos um carro, nós queremos o dinheiro, nós queremos que um comparsa nosso venha encontrar conosco aqui. E nós temos 4 reféns. E aí? Só que ele estava na Suécia, né, gente? Não foi aqui que aconteceu isso. Estava na Suécia e a polícia não estava nem um pouco a fim de negociar com eles. E a polícia foi endurecendo, falou que não. E eles também, a polícia colocou atiradores qualificados ao redor do banco para fazer a operação, né, de libertação dos reféns. E os assaltantes também não queriam ceder de jeito nenhum, então eles entraram no cofre lá do banco, junto com os reféns, e ali eles ficaram. Os policiais, eles continuaram pressionando, eles não queriam ceder de jeito nenhum. E eles fecharam o cofre lá, fechou todo mundo lá, e ali ficou os assaltantes com os reféns numa estratégia da polícia de libertar os reféns. Aí que a história começou a ficar meio estranha. Porque uma das reféns telefonou para o primeiro-ministro da Suécia e pediu que ele libertasse os sequestradores. E que ela até se propôs a ir junto com eles. E aquilo ficou estranho. O primeiro-ministro falou, não vai acontecer isso, e continuou pressionando, até que os assaltantes, enfim, cederam, e eles falaram, não, a gente vai sair. Frustrou todas as negociações, a gente vai sair. Mas os reféns foram junto com eles, como um escudo humano, na tentativa de protegê-los. E
mais para frente, né, parecia que eles tinham enlouquecido, porque mais para frente eles se recusaram a depor no tribunal contra esses assaltantes e ainda fizeram um tipo de uma vaquinha para angariar dinheiro para que eles pudessem ter uma defesa digna. Esse termo, então, surgiu, pode passar, Síndrome de Estocolmo, como um fenômeno psicológico que ocorre quando uma pessoa desenvolve uma ligação emocional com o seu sequestrador ou agressor e começa a ter sentimentos de simpatia, empatia ou até de amor por ele. Eu penso que pessoas separadas por Deus, pessoas eleitas por Deus, pessoas que caminham com Deus, estão sujeitas a esse tipo de sequestro. Estão sujeitas a serem sequestradas e ainda assim nutrir uma espécie de amor por esse agressor, por esse algoz que está sequestrando, que está judiando essa pessoa. E eu queria perguntar para vocês, será que tem alguém aqui que está passando por um momento, será que alguém de nós aqui está passando por uma luta dessa, de estar sendo sequestrado e está desenvolvendo amor, está se agarrando a esse objeto, esse sequestrador, esse algoz? E lógico que eu não quero que vocês saiam daqui se vitimizando, nem pensando no ex, tá, gente? Não é para vir a imagem do ex na mente, né? Não é essa a ideia. Mas eu queria que vocês pensassem, trazendo para o lado espiritual, algumas coisas que poderiam estar sequestrando. Vocês sabem que o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, foi escravo lá no Egito. E quando Deus levanta Moisés, vocês conhecem a história, o povo fica reclamando, parece que não quer sair, não quer entrar na terra prometida. Fala que tem saudade do Egito. Eu não quero. E Moisés chora, geme, luta por aquele povo, ora por aquele povo. Mas chega um dia em que Deus dá um basta. Deus dá um basta e Deus fala, acabou. Vocês estão livres, vocês vão entrar. Às vezes Deus faz isso com a gente. A gente nem quer se livrar do sequestrador. Mas Deus dá um basta. E Ele nos liberta. Paulo, a gente vê Paulo zeloso lá na Bíblia, né? A história antes do encontro dele com o Senhor. Paulo tinha zelo por aquela doutrina que colocava cristãos judiados na prisão, perseguia cristãos, assolava os cristãos. Ele fala em respirar ameaças e morte. E ele tinha zelo por aquilo, até que um dia Deus disse, basta. Paulo, por que me persegues? Basta. Pensa no que está te sequestrando. O que você está nutrindo amor? O que está te amarrando? Porque eu creio também que existe esse dia da libertação. Assim como tem o dia do sequestro, existe o dia da libertação. E eu orei muito para que hoje seja esse dia da libertação. Para que hoje seja o dia de você se livrar do seu sequestrador. Mas pensa no campo espiritual. Pode passar, por favor. Pensa no campo espiritual. O que pode estar se sequestrando? Seus sentimentos, seus relacionamentos, relacionamento com você mesmo, com Deus, com o próximo. O seu passado, o seu presente, as suas crenças, o seu futuro. Os seus pensamentos, tudo isso pode estar representando um sequestrador na sua vida e você precisa parar para pensar sobre esse assunto. Pode passar, por favor. E antes, então, que você tenha qualquer recaída e pense, né, no ex, não é o ex que é o seu sequestrador. Você vai pensar em algumas coisas que eu coloquei como pontos de atenção. Preste atenção nisso. Examina o teu coração, primeiro. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Está lá em Provérbios.
Você, por favor, pode passar. Você poderia perguntar, nesse exame do seu coração, você poderia perguntar por que eu ajo ou reajo assim? Que reações brotam do meu coração? Quem está no controle, determinando tudo? O que eu amo, o que eu odeio? O que eu desejo e a quem eu realmente obedeço? Qual é a base da minha esperança e expectativa? Onde eu encontro refúgio e segurança? Em quem ou no que eu confio? Você precisa fazer essas perguntas, porque essas respostas, as respostas que você vai dar, vai revelar realmente o que está no centro do seu coração. É o Senhor que está reinando ali? Ou é um sequestrador? Pode passar. Jesus disse, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Examina o teu coração e veja realmente quem é o sequestrador. Pode passar. No seu coração é onde o sequestro acontece. Às vezes você está tão preocupado com as suas atitudes, as suas reações, os seus comportamentos, mas no seu coração o sequestro está acontecendo. E você precisa examinar o que está acontecendo ali no teu coração, quem que está reinando ali no teu coração. Pode passar. Para facilitar essa investigação do coração, eu queria dar alguns exemplos bíblicos. Paulo e Silas, em Atos 16, você vai ver Paulo e Silas pregando o evangelho, fazendo a obra do Senhor, fazendo aquilo para o que eles foram realmente chamados. E como recompensa, eles têm açoites, eles têm prisão, eles foram humilhados em praça pública. E a Bíblia diz que depois, lá na prisão, eles, à noite, eles cantavam louvores ao Senhor. E todo mundo escutava. Outro exemplo, Saul, lá em 1 Samuel 18. Saul sai para lutar contra os filisteus. Davi também sai para lutar contra os filisteus. Os dois voltam vitoriosos. Os filisteus foram derrotados. Só que as pessoas falam, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E isso começa a produzir um sentimento esquisito no coração de Saul. O que tem de diferente nessas duas histórias? É o coração. As reações deles falaram exatamente sobre o que estava no coração deles. No coração é que o sequestro acontece. Por isso, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E mais uma dica, guarda o coração do teu filho. Talvez você está tão preocupado com os comportamentos do teu filho, com as atitudes, com as palavras, mas você não está observando o coração do seu filho. Então, primeiro ponto de atenção, guarda o coração. Pode passar. A santificação, que é o que nós estamos buscando aqui, é um processo que começa não numa lista interminável de não faça isso, não faça aquilo. Não é assim que acontece o processo de santificação. Na verdade, pode passar. O processo de santificação começa no coração. Quando Deus atinge as suas crenças, os teus desejos, os teus pensamentos, as tuas emoções, as tuas ações, as tuas reações. O que eu vejo são só os seus comportamentos. O que eu vejo é o que está por fora, mas Deus conhece o seu coração. E você precisa examinar o seu coração para ver se realmente você não está na síndrome de Estocolmo, você não está sequestrado e está se apegando àquilo, está amando ficar nessa situação, de tal forma que você não luta mais para sair daquilo. O Davi, quando ele pecou, pode passar. Quando Davi pecou, ele fez uma oração tão linda lá em Salmo 51, e ele disse assim, lá no meio da oração, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Essa é a oração de Davi. Davi não pede para Deus, Senhor, não se justifica, ou pede no sentido de, se eu não estivesse lá, eu estava na hora errada, com a pessoa errada, eu vi a mulher errada, tal. Não, Senhor, foi o meu coração. O meu coração foi maligno. O meu coração me levou ao pecado. Por isso ele pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E essa deve ser a nossa oração também. Segundo ponto de atenção, pode passar, por favor. Segundo ponto de atenção que eu queria colocar para vocês são os relacionamentos. Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Como é que eu me relaciono com Deus? Como é que eu me relaciono com o meu próximo? Isso é muito importante da gente investigar. Como é que eu estou me relacionando? Os relacionamentos são grandes sequestradores que podem nos colocar numa prisão horrível, impedir a nossa santificação, retardar a nossa santificação, atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Então, é muito importante a gente perguntar, quem sou eu? Quem é Deus para mim? Quem é o meu próximo? Pode passar. Tem um livro chamado Ego Transformado, eu recomendo muito a leitura desse livro, é um livreto muito fácil de ler, muito gostoso de ler, em que ele aborda essas questões de como é que você está se relacionando com você, com o próximo, quem é Deus? Será que as pessoas ficaram tão grandes para você que Deus ficou lá esquecido? Deus é pequenininho. Você já não considera o que Deus fala a seu respeito, a respeito dos outros? Pode passar. E ele fala que algo deu muito errado com a nossa identidade. Nós estamos com dificuldade de saber quem somos. Algo deu muito errado com a percepção que temos de nós mesmos. Aquelas inevitáveis comparações e necessidade de aprovação, e as redes sociais nos ajudam, né? Geram desconforto, tristeza, descontentamento. Parece que a gente já não sabe mais quem a gente é. E a gente fica moldando a nossa vida em comparação com os outros. Já não, a nossa régua, a nossa referência não é mais o Senhor. O que o Senhor quer, o que o Senhor pensa. Mas eu fico me comparando, porque eu perdi totalmente o meu senso de identidade. Pode passar. Ele diz que nós trabalhamos em coisas que nós não gostamos, fazemos dietas que detestamos, realizamos todo tipo de coisa, não pelo prazer de realizá-las, mas para construir um currículo que impressione. O autor até fala, ele cita, e isso deve ficar como exemplo para nós como pais, que quando ele era criança, a mãe dele sempre falava, filho, você precisa entrar no time lá da escola. Aí ele falou, mas eu não gosto de fazer isso, por que eu devo fazer? Por que eu devo entrar? Para você construir um currículo, você pode precisar disso daqui a pouco. Você podia aprender a jogar xadrez, mas por que eu não gosto de jogar xadrez? Porque você precisa fazer um currículo, amanhã ou depois você pode precisar. E a nossa vida é sempre assim, nós vamos fazendo coisas para os outros e a gente não considera nem a nossa vontade e nem a vontade de Deus, muitas vezes, que é pior, né? Pode passar. Nesse livro também ele cita C.S. Lewis, que fala assim, nós dizemos que as pessoas se orgulham de serem ricas, espertas ou bonitas, mas não é verdade. Elas têm orgulho de serem mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Essa frase é do C.S. Lewis. Parece que nós vivemos nessa intensa comparação com os outros. E esse livro também ele fala que nosso ego ele vive numa oscilação de um ego super inflado ou um ego vazio, que não tem nada a oferecer. Porque nós estamos nessa corrida, nós perdemos a nossa identidade. Como é que você se relaciona com você mesmo? Como é que você tem orgulho, você se apega a esse jeito de você se relacionar com você mesmo? O que você faz para mudar essa situação, essa prisão? Ou você fica sempre triste porque você não... Olha, eu vou dar um exemplo aqui.
Pode passar, por favor. Ele cita isso no livro, um trecho da entrevista da Madonna. Ela fala: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. E esse medo é o que me impele. Veja que ela vê que esse medo é positivo, esse medo impele. Eu venço um dos seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que eu faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. A minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Quanta honestidade, né? E quanta angústia. As pessoas colocam lá nas revistas, nos jornais do mundo inteiro: Madonna é alguém. Madonna fez isso, Madonna fez aquilo. Aí ela fica: poxa, consegui. Mas no dia seguinte ela falava: já passou. Eu não sou ninguém. Eu tenho medo de não ser ninguém. E isso é que me impele, eu me agarro a isso, porque isso é importante para mim. Eu vou prosseguir nessa jornada e isso nunca vai acabar. Aí eu te pergunto, pode passar, alguma semelhança com Madonna? Você se identifica? Por mais que você abasteça a sua despensa, ela sempre está vazia. Todas as manhãs você vai lá e repõe vários itens, mas à noite ela está vazia. Você se tornou alguém. Sabe por quê? Porque o Senhor te amou, te encontrou, te redimiu, te salvou. Você se tornou alguém. Mas aí depois você ainda precisa ser alguém? Como é que você se relaciona com você mesmo? Que mensagem você passa para o seu filho? Filho, você precisa todo dia provar que você é alguém. Você provou ontem, mas não vale mais. Você precisa provar hoje. Como é que você vive? Você vive numa corrida que nunca vai terminar. Mas você já se tornou alguém. Como é que você se relaciona com os outros? Você exige que as pessoas todo dia te provem que elas são alguém? Agora eu vou falar um outro depoimento de uma outra pessoa. Pode passar. O apóstolo Paulo, ele falando sobre o que Deus fez na vida dele. Ele fala: pouco me importa ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. A minha consciência está falando para mim que está tudo bem. Eu estou tranquila. Mas nem isso é suficiente para mim. O que é suficiente para mim é saber que o Senhor me julga. E eu não me importo com vocês, com o que vocês vão falar, qualquer tribunal humano vai falar sobre mim. Tanto é que Paulo foi colocado várias vezes no tribunal humano, mas quem me julga é o Senhor. É isso que Paulo fala. Paulo não busca nos tribunais humanos ou no veredito humano uma sentença de que ele é alguém. Madonna, sim. Madonna busca incessantemente. É um sequestro. Como é que você se relaciona com você mesmo? Como é que você se relaciona com o seu próximo? Como é que você se relaciona com Deus? Quem te julga é o Senhor? É a palavra dele que vale? É o veredito dele que vale? Terceiro ponto de atenção. Pode passar, por favor. Terceiro ponto de atenção, o seu passado. Coloque o passado no passado. Será que o seu passado está te sequestrando? E você faz questão de não largar essas histórias do passado e você se agarra nisso e não sai disso de jeito nenhum. Tem muitas pessoas que arrastam um passado de culpa, mas a Bíblia diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a pessoa insiste em se culpar, ela se nega a receber o perdão do Senhor.
e se arrasta nesse sequestro de culpa intensa. Muitas vezes também um passado de mágoas, falta de perdão. Será que nós estamos fazendo como aquele credor incompassivo que recebeu o perdão de uma dívida impagável, uma coisa incrível, e aí ele dá de cara com alguém que deve alguma coisa para ele, e uma dívida totalmente factível de ser paga. E aí ele fala, não, eu não quero. A Bíblia diz, confiram lá depois da parábola, a Bíblia diz que ele fala que ele não quis. Eu não quero te perdoar. Eu quero que você se lembre todos os dias da sua vida disso que você me fez. Só que a mesma parábola diz que essa pessoa que se recusou a perdoar, ela é lançada aos torturadores. E a falta de perdão faz justamente isso conosco. Ele nos tortura. Tortura a nossa alma, nos magoa, nos faz reviver a dor toda vez. Coloque o passado no passado, perdoa, deixa ir. Faz que nem na parábola. Pode ir, você está livre. Eu sei que você errou, eu sei que você ficou me devendo, mas eu estou perdoando, eu decido perdoar. Pode ir, fica livre. Coloque o passado no passado, não permita que o passado te sequestre e te aprisione e não te deixe avançar. Muitas vezes também são os nossos fracassos. Quantas vezes a gente fica remoendo os fracassos? Ah, mas podia ser diferente. Podia ser de outra forma. Por que foi assim? E o fracasso, ele pode ser um excelente professor para nós. O fracasso pode nos ajudar, pode nos ensinar. Nós podemos ensinar os outros através do nosso fracasso. Mas muitas vezes nós preferimos fazer dele o nosso sequestrador. E ali nós ficamos e não avançamos. O apóstolo Paulo, de novo, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem algo grande para mim me esperando. Eu não posso, não há tempo para eu ficar e não há energia para eu ficar presa aos fracassos do passado. Eu preciso me libertar. Quarto ponto de atenção. Pode passar, por favor? Quarto ponto de atenção. O futuro. Eu consigo lidar muito bem com o meu passado, mas o futuro eu estou sempre antecipando. Numa ansiedade incrível que me faz viver todos os problemas que ainda nem aconteceram. E tem estudos que comprovam que 85% dos problemas que nos preocupam não se concretizam. E pode passar, por favor. E mesmo assim, eles têm o poder de nos sequestrar, de nos paralisar. É tão insano isso, porque a gente fica antecipando, sofrendo por uma coisa que muitas vezes não irá acontecer. E a gente se paralisa, aquilo nos sequestra, aquilo nos impede de avançar. Como é que você está lidando com isso? Jesus deu uma dica muito preciosa. Pode passar, por favor. Mateus 6, 33 e 34 fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amanhã vai chegar com problemas que você nem sabe. Guarda essa energia. Trabalha no que é hoje. Trabalha nas coisas que são hoje. Não permita que um futuro te sequestre e você fica amando. Tem gente que se orgulha de falar, não, mas eu sou ansioso mesmo, eu gosto de ficar me antecipando o tempo todo, gastando energia com o futuro. Não ame o sequestrador. Liberte-se do sequestrador. Basta a cada dia o seu mal. E Jesus, nesse mesmo ensinamento, ele fala algo tão lindo, que ele dá uma dica para a gente tirar tempo para olhar
a natureza, os lírios do campo. Gente, como que nós estamos falhando nisso? A gente não está tirando tempo para olhar os lírios do campo, as aves do céu, contemplar e ver como Deus cuida deles de uma forma tão incrível. Por que Ele não cuidaria de nós? Ansiedade, antecipação do futuro não acrescenta nada para nós. Foi o que Jesus disse. Quinto ponto, pode passar, quinto ponto de atenção. Presta atenção nesses sequestradores. Esse é o tempo que você está tendo para observar o teu coração, ver o que está te sequestrando, o que está te paralisando. Quinto ponto de atenção, as tribulações do momento presente. Sabe, há 15 dias, mais ou menos, eu fui visitar minha filha, que mora lá em Toronto, e eu cheguei lá na cidade, a cidade estava tão linda, estava primavera, cheia de flores, ela tinha algo diferente. E diferente porque a referência que eu tinha era a última vez que eu fui lá, que estava um frio, e eu não conseguia nem sair de casa direito, aquele vento gelado batendo no meu rosto, a cidade estava sombria, estava triste. E agora eu chego lá, Toronto está lindo, cheio de flores, aquela coisa linda. E sabe o que na hora eu pensei o seguinte: os dias cinzentos, eles passam. Eles passam. Você não precisa ficar preso nas tribulações do tempo presente. A Bíblia fala, inclusive, que você deve ter motivo de toda alegria passar por várias tribulações. O passar por várias tribulações. Veja o verbo que é usado na Bíblia. Vai passar. E se você sobreviver, vai produzir em você coisas maravilhosas, vai produzir força, resiliência, paciência, perseverança. Vai produzir coisas tão boas em você. Então, o presente, o momento presente, você deve encarar com essas palavras de Jesus. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. São palavras de Jesus. Pode passar. Sabe como muitas vezes a gente fica diante das tribulações do presente? A gente fica como aquele jogador de xadrez que não consegue ele não consegue enxergar uma jogada. Ele não consegue fazer nenhum tipo de mexida ali no jogo, porque ele está sequestrado. Ele está paralisado. Ele está sem encontrar uma solução. E talvez ele pensasse assim: poxa, se eu tivesse um jogador mais experiente que soprasse no meu ouvido uma palavra: olha, faça isso, faça aquilo, eu já passei por isso, eu já fiz essa jogada, vai dar certo. Se eu tivesse, mas você tem. Olha para o seu lado, tem pessoas que estão dispostas, que têm amor. Paulo fala que nós temos todas as ferramentas para ajudar uns aos outros. Nós estamos cobertos de bondade, de instrução para ajudar uns aos outros. A nossa igreja tem um centro de cuidado pastoral. Inclusive, eu e o senhor Mar somos conselheiros lá no centro de cuidado pastoral. Você não está sozinho. Você não precisa ficar assim, sem saber que jogada tomar, que passo dar. Você pode chamar alguém para orar com você, para caminhar com você. E mais importante, olha para o alto, o maravilhoso conselheiro, que vai te dar a melhor instrução. O Senhor, a palavra do Senhor, que vai te dar a melhor instrução. Você não precisa ficar sequestrado por um presente, por tribulações do presente. Faça do presente um presente mesmo do Senhor. Pode passar. Para fazer do presente um presente, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nós vimos aqui esses pontos de atenção. Nós vimos aqui 5 pontos de atenção. Eu poderia colocar muito mais, mas por conta do tempo, vou parar aqui por esses pontos, né? Mas eu queria falar agora com vocês sobre alguma coisa que vocês precisam sair daqui decidir. Pode passar.
o caminho da liberdade. Nós precisamos saber quem são nossos sequestradores, mas nós precisamos fazer o caminho de volta, fazer o caminho da liberdade. O sequestrador não pode ser amado, não pode ser defendido. Nós precisamos nos livrar do sequestrador. E o caminho da liberdade tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Nós precisamos nos deixar ser trabalhados pelo Senhor. Nós precisamos deixar que Ele trabalhe cada área da nossa vida, os nossos relacionamentos, nossa identidade, quem nós somos, quem Ele é para nós. Nós precisamos rever tudo isso, para nós pegarmos ali o caminho da liberdade. Sabe, quase todas as pessoas que passam comigo no aconselhamento, e tem gente aqui que já passou, e que foi uma bênção, a gente estuda junto aquela parábola do bom samaritano. Aquela parábola do bom samaritano, ele coloca alguns atores que me chamam muito a atenção. Primeiro, ele coloca o mestre da lei, lá, o estudioso da lei, que ele chega e faz perguntas para Jesus. E é legal fazer perguntas, mas a intenção dele era uma intenção de questionamento, não era uma intenção bacana. Ele fazia perguntas assim, de querer pegar Jesus em alguma contradição. Aí depois Jesus, ele pergunta sobre eternidade, né? Como é que eu vou fazer para entrar na vida eterna? E Jesus começa a contar uma história de amor para ele. É muito lindo. E ele conta que teve um homem que foi pego por salteadores no meio do caminho. Ele estava fazendo as coisas dele normais, coisas normais da rotina dele. E ele é encontrado por salteadores, e esses salteadores batem muito nele e ele fica quase morto. E incrivelmente, pessoas religiosas passam por ele e passam longe, não querem ajudar. E aí uma dica, não espere muito das pessoas, que as pessoas vão estender a mão para vocês. Mas aí, a história diz que passa o bom samaritano. E é incrível que os dois eram povos inimigos, né? Um não se dava bem com o outro. Havia uma inimizade entre ele. Mas aí mesmo assim, ele se abaixa, cura as feridas do outro, gasta tempo, gasta dinheiro e fala: eu quero essa pessoa viva. Eu vou fazer tudo. Se precisar, eu volto e dou mais dinheiro. Ele põe no burrinho, leva para a hospedaria, fala: se precisar, eu volto, porque eu quero você vivo. Sabe, eu sempre estudo essa história com o pessoal do aconselhamento, porque, na verdade, essa pessoa que caiu na mão dos salteadores somos nós. Muitos de vocês aqui caíram nas mãos de salteadores. Apanharam. Ficaram quase mortos. Mas tinha uma agenda de passar ali alguém que tinha um coração. Ah, mas eu me fiz inimigo dele. Eu me fiz inimigo. Eu não é uma pessoa que eu tenho amizade. Mas ele tinha amor, compaixão. E ele foi lá e pegou. Eu quero você vivo. Sabe, o caminho da liberdade tem nome. O nome é Jesus Cristo. A gente precisa ser tocado por Ele. A gente precisa ser curado por Ele. Quando Ele mexer nas nossas feridas para curar, muitas vezes vai doer. Mas nós precisamos fazer isso daí. Nós precisamos nos colocar. Não dá para recusar essa ajuda, porque nós estamos quase mortos. E a gente precisa que Ele vá lá e vasculhe tudo. E cure as nossas feridas. E nos lembre que Ele nos quer vivos, libertos. O caminho da liberdade é Jesus Cristo. Pode passar. A Bíblia diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Nós precisamos passar por esse caminho da liberdade, que é o Senhor. Receber dele o perdão, que trata do nosso passado, nos dá uma esperança para o futuro, nos ajuda a fazer as decisões certas, nos ajuda a amar o que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia, nos ajuda a nos livrar do sequestrador. Sabe? Pode passar, por favor. Queria para finalizar, contar para vocês a história do piano. Na minha casa tem um piano, e ele é muito lindo. E na mesma sala que tem o piano, tem um outro móvel, assim, meio em L, tem um outro móvel. E ele é bonito também. E os dois, eles são igualmente silenciosos. Porque ninguém lá em casa toca piano. Mas a gente ganhou esse piano uma vez de presente de um amigo. E ficou lá o piano. E a gente... Ele é mais um elemento decorativo. E eu gosto, eu acho bem bonito. Mas ele é silencioso. Ele foi feito para emitir sons maravilhosos, para emitir louvores. Mas ele fica lá a maior parte do tempo silencioso. Mas a minha filha não mora com a gente, ela tem o apartamento dela. De vez em quando ela vai, uma vez por semana, ela vai na nossa casa. E aí a primeira coisa que ela faz, ela senta no banquinho do piano e ela toca o piano. E ele não resiste, assim, é um negócio lindo, porque ele não tem como resistir. O pianista tocou e ele começa a tocar aquelas coisas maravilhosas, louvores, músicas lindas. Às vezes eu estou no andar de cima e eu escuto, todo mundo escuta, os vizinhos escutam, porque ele foi tocado. E aí ele passa a fazer aquilo que ele tem que fazer. Parece que ela está rasgando o piano quando ela toca. É uma coisa tão linda. E ela, às vezes a gente, quando ela está tocando, a gente se une ao redor do piano e quer participar também. Todo mundo escuta, porque ele foi tocado pela pessoa certa. Sabe, vocês não vieram a esse mundo para ficar sequestrados. Eu não vim a esse mundo para ficar sequestrada. Nós viemos a esse mundo para sermos tocados pelo Senhor. Para sermos rasgados pelo Senhor. Para sermos curados pelo Senhor. E quando o Senhor toca a gente faz esse som que a gente tem que fazer. Às vezes a gente está tão quieto, está tão parado, está tão triste, simplesmente porque nós não fomos tocados pelo Senhor. Nós estamos sequestrados. E muitas vezes nutrindo amor pelo sequestrador. O caminho da liberdade é Jesus Cristo. E nós precisamos decidir. Comecei essa fala dizendo que pessoas separadas por Deus podem passar por lutas e podem ser sequestradas, mas isso não dura para sempre. Há um momento em que Deus diz basta. E eu gostaria de convidar vocês a se colocarem na mão do Senhor, se deixar tocar pelo Senhor. Se houver pecado sequestrando a gente, a Bíblia diz que o que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Se houver um futuro tirando a nossa paz, a Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Se há um presente nos oprimindo, a Bíblia diz que nós temos o maravilhoso conselheiro junto conosco. Se há um passado de condenação ou de mágoa, a Bíblia fala que eis que tudo se fez novo. Escreve isso, essas palavras são dignas de toda aceitação, é isso que diz a palavra de Deus. O caminho da liberdade é Jesus Cristo. Decida decidir. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui, por essa agenda, Senhor, que o Senhor marcou conosco. Agenda de libertação, de transformação.
Nós não queremos ficar mais sequestrados, Senhor. Nós queremos emitir o som que o Senhor preparou para nós emitirmos com a nossa boca, com a nossa vida. Nós queremos que o mundo ouça o que o Senhor tem para nós e para eles. Que o Senhor nos use, Pai, como um piano que precisa ser tocado, que precisa ser rasgado pelo Senhor, que precisa emitir os sons que o Senhor quer extrair da nossa vida. Tem misericórdia de nós. Nos livra do sequestrador, Senhor. Nos faça odiar aquilo que o Senhor odeia e amar aquilo que o Senhor ama, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.